meu irmão, fique à vontade. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos nós, né, Pastor Paulo? Mais uma vez, eu falo aqui, que Deus abençoe você, querido ouvinte, né? Deus cubra vocês de muitas bênçãos. Mandar um alô aqui para a dona Luciana, mãe, está nos escutando, Pastor Paulo. Amém. Deus abençoe a senhora. Amém. Mandar aqui um abração aqui para a Rosana. Rosana, Deus abençoe você, onde você estiver, minha querida, que você seja cheia, né, do Espírito Santo, cada vez mais, que Deus nos abençoe. Deus abençoe toda a nossa família. Querido ouvinte, eu estou aqui para poder compartilhar a santa palavra de Deus, para edificar nossos corações. Está no livro lá de Efésios, Efésios capítulo de número 6. Eu vou falar sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12, nos diz assim a santa palavra de Deus: porque não temos que lutar contra carnes e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Querido ouvinte, o apóstolo Paulo, ele deixou registrado aqui na palavra de Deus, falando sobre a armadura de Deus. Querido ouvinte, hoje muitas coisas, o inimigo ele age sorrateiramente, e sorrateiramente tentando calar a voz, do povo de Deus, mas ele não consegue, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está registrado na palavra: maior é o nosso Deus com o braço forte, maior é o nosso Deus que nos abençoa, que nos guarda e nos protege. Maior é Jesus Cristo, que venceu o inimigo ali na cruz do Calvário, esmagou ali a sua cabeça. Mas o inimigo, ele tenta só rateiramente tentar atrapalhar a nossa caminhada, tentando atingir a nossa mente, o nosso coração, da forma mais sorrateira. E muitas pessoas às vezes não entendem. A palavra de Deus nos diz aqui em Atos capítulo de número 19, o apóstolo Paulo, ele prega ali, ele semeia a semente, ele prega a palavra ali em Éfeso. E a palavra de Deus nos diz que, né, pelas mãos de Paulo, né, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Né? Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Queridos, e Deus, ele nos usa também, pela nossa vida também, Deus nos usa para poder Ele fazer maravilhas também extraordinárias. Nós vimos aqui em Éfeso que o Apolo ali estava pregando sobre o batismo de João, o batismo do arrependimento. Chega o apóstolo Paulo ali, falando, pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. Olha como Deus usava poderosamente a vida, né, de Paulo. E Deus também, ele usa também as nossas vidas, ele quer usar as nossas vidas a cada instante, né? E de sorte também que até os lenços aventais, né, se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos saíam. Olha tanto que Deus, ele fazia, né, através da vida de Paulo. E
Olha para vocês verem, queridos, mas até mesmo aqui na palavra de Deus em Éfeso, havia uma idolatria naquela época. O povo ali, muitos adoravam ali, era uma deusa que para eles era Diana, deusa dos Efésios. Mas Paulo nada calou ali a voz dele, nada, ele pregou a santa palavra de Deus, santa palavra de Deus. Mas nos diz aqui que um certo ali ourives chamado Demétrio, ele vê Paulo ali, né, a palavra sendo pregada, a semente sendo plantada, e esse Demétrio ele vendia ali amuletos, né, dessa deusa Diana. O lucro dele estava ali nessas vendas. Ele vê Paulo pregando, né, e essa situação tenta calar ali a voz de Paulo, mas não consegue, porque Paulo ele prossegue clamando, né, ao Senhor, pregando a santa palavra, porque a palavra ela precisa ser pregada, né? E olha para vocês verem no versículo de número 27, ali não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, porque eles vendiam amuletos ali, né, dessa deusa Diana dos Efésios, né? E ouvindo ali Paulo pregar, nos diz aqui, olha, no versículo 28, que ouvindo eles encheram de grande ira, né? E eles começaram a dizer, né, grande é a Diana, Deus dos Efésios. Não, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, Ele que é grande, Ele que nos enche da presença dEle, Ele que é grande, Deus todo poderoso. Mas Paulo ele prossegue pregando a palavra, a palavra é pregada, muitas maravilhas, a palavra crescia, ela crescia cada dia ali, né, em Efésios, a palavra crescia, né, e muitos criam, né, muitos criam ali na palavra de Deus. Assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia, porque a palavra de Deus prevalece, a palavra de Deus cresce, porque nosso Deus, Ele é grande, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu o inimigo ali na cruz. Mas, queridos, nós temos que estar vigilantes. O apóstolo Paulo, ele deixou registrado aqui na sua santa palavra, olha, nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades. Queridos, muitas das vezes, tem pessoas que elas não servem a Cristo, e nós precisamos nos encher da presença de Jesus Cristo todos os dias. Nós precisamos, querido ouvinte, nos encher. E como é que a gente nos enche? Desde o nosso levantar, precisamos nos encher da presença, precisamos clamar, precisamos orar, precisamos consagrar nosso dia ao Senhor e falar: Jesus Cristo, me enche da tua presença, Espírito Santo, me enche da tua presença, retira de mim tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada, mas me enche, Espírito Santo, governa a minha vida, toma posse da minha vida, eu consagro a ti o meu dia, me cobre com o teu sangue contra o olhar do inimigo, toda mentira, todo engano, toda malícia, toda inveja. Precisamos clamar, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, mas é contra o inimigo. O inimigo, muitas das vezes, ele tenta achar um espaço no coração e na mente das pessoas, porque através da mente e do coração ele tenta destruir as pessoas. Tentaram calar a voz de Paulo ali, mas não, a palavra de Deus crescia, ele pregava, Deus era com ele. E ele diz aqui, olha, portanto tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Queridos, nós resistimos o dia mau, é só com a armadura de Deus. E ele diz aqui, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O Espírito da verdade. Precisamos estar cingidos com a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Precisamos falar a verdade, pregar a verdade precisa estar no nosso coração, porque o pai da mentira, ele chama Satanás. E ele diz aqui, olha, vestido a couraça da justiça. Precisamos estar cingidos com essa arma espiritual que é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Precisamos falar a verdade, porque o pai da mentira é o inimigo. E precisamos também, querido ouvinte, estar revestidos com a couraça da justiça. Precisamos ser justos.
precisamos ser justos, e justiça é fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que é certo é falar a verdade, é fazer aquilo que é certo, né? Fome, Jesus deixou no sermão do monte para nós, fome e sede de justiça, é fome e sede de fazer aquilo que é certo. E como fazemos, querido ouvinte, aquilo que é certo? É aquilo que está na palavra, é fazermos as coisas do jeito de Deus, do jeito que Jesus Cristo deixou para nós, fazermos aquilo que é certo. Calçados os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Os nossos pés precisam estar calçados no Evangelho da paz. É a paz. Os pés apontam para a nossa caminhada. A nossa caminhada, ela precisa estar ali centralizada na paz, porque a paz, ela é o nosso árbitro. A paz, quando nós temos paz, nós temos a certeza da vitória, a certeza que Jesus está conosco quando nós temos a paz. A paz, ela traz paz, a paz, ela nos dá direção para nós tomarmos as decisões, a paz que excede todo entendimento. Então, nossa caminhada precisa estar na paz, pautada, focada na paz. E hoje o inimigo, ele tenta, porque a paz, ela é um fruto do Espírito Santo. O inimigo hoje, ele tenta tirar a paz de muitas pessoas. Tentou tirar a paz do apóstolo Paulo ali, com aquela situação ali daquela idolatria, da Diana, deusa dos Efésios, mas a paz estava dentro dele, e a palavra de Deus crescia e prevalecia. Precisamos da paz, porque a paz é Cristo, a paz, ela é um fruto do Espírito Santo, a paz, ela nos abençoa nas tomadas de decisões, na direção, porque precisamos tomar as nossas decisões na direção do Espírito Santo, em paz, na paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Precisamos da fé, nos encher da fé, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas é a certeza daquilo que a gente espera. Precisamos nos encher de fé, falar com o Senhor: Senhor, me enche, Senhor, da tua fé, enche meu coração da tua fé, que eu possa ter uma fé transbordante, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós temos a fé, todos os dardos inflamados do maligno, eles são apagados. Tomai também o capacete da salvação. Queridos, capacete é para proteger nossa cabeça, nossa mente. O inimigo, ele tem tentado atingir mente e corações, e muitas pessoas não têm atentado para isso. Muitas pessoas não têm atentado, muitas pessoas não estão vigilantes, e a palavra de Deus nos diz: vigiai e orai. O vigiai vem primeiro. Precisamos ser sábios, precisamos nos encher o nosso coração de temor, sermos sábios, buscar ao Senhor. Precisamos do capacete da salvação. O inimigo tem tentado atingir mente, coração, mas a palavra de Deus lá em Filipenses, Deus falou: olha, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é bom, nisto pensai. Precisamos encher nossa mente e nosso coração daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é louvável, para que possamos estar protegidos, blindados, contra os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que entra, quebra o nosso coração, transforma o nosso coração. Precisamos da palavra, da espada, que é a palavra de Deus. Precisamos da palavra, porque a palavra, ela é tudo, ela é o nosso norte, nossa bússola, ela é o nosso norte. E quando nós fazemos tudo diante da palavra, de tudo aquilo que está na palavra, queridos, nós somos vitoriosos, somos cobertos pelo sangue de Jesus, nós somos vitoriosos, nós estamos protegidos, contra o olhar do inimigo, contra o mal. Queridos, assim como Deus, ele fez ali maravilhas através da vida de Paulo, Deus quer fazer maravilhas através da minha vida e da sua vida. Mas deixa eu te falar, o inimigo, ele tenta sorrateiramente, tentar fazer como que nós não consigamos. Ele tem tentado fazer a gente desistir, ele tem tentado fazer com que nós não ouvimos a voz de Deus, mas ouvimos a nossa voz, pastor Paulo? Ouvimos. Ele tem tentado fazer com que nós não fazemos a vontade de Deus, mas sim a nossa vontade, porque quando nós fazemos a nossa vontade, nós somos derrotados, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos vitoriosos. Queridos, e essa palavra, querido ouvinte, que eu estou aqui
né? Deixando para essa palavra para que possa edificar nossas vidas, Deus possa abençoar nossas vidas. O inimigo não quer que você vença, mas Deus quer fazer maravilhas através da sua vida. Esteja atento, esteja com seus olhos abertos, que caia dos nossos olhos as escamas, que Deus possa, né, te abençoar, que você seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe, tenha um sábado abençoado, que Deus te cubra de muita bênção, em nome de Jesus.